Olá, povo. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Vencendo aí? Por incrível que pareça, o Dória ele conseguiu antecipar até o domingo, né? Porque hoje é domingo, para mim era terça-feira. Essa semana não passou, ela voou, né? Estamos aqui a semana passada, domingo passado, falando, daí a pouco já é domingo de novo. E amanhã já é domingo de novo, né? Tá passando rápido, ainda bem. Tá chegando ao fim a quarentena, não sei quanto tempo vai mais, né? Mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. E para vencer é bom estar preparado, tem muita gente se fortalecendo. O Vagnão deu um testemunho hoje cedo por, por mensagem, né? Eu vou depois passar para vocês no grupo da igreja. E outras pessoas também, uma atrás da outra. Casais aí indo bem, pessoas acordando para a vida, né? Acordando para uma posição mais acentuada com Cristo. Isso é muito bom. Tenho para falar também que tive algumas notícias ruins, tipo, ruins de um jeito e de outro. Tem muita igreja que está fechando. Igrejas com fundamento nesse avivacionista, né? Igreja em movimento. Estão fechando todas, 12 já em São Caetano. Segundo notícias aí que me passaram, né? Algumas grandes, porque o aluguel e tal. Em compensação, estou feliz, porque o nosso povo está feliz e nossa arrecadação não mudou, não. Isso quer dizer que vocês estão entendendo, né? E eu não preciso ficar cobrando. Algo do coração está acontecendo. Isso não tem preço, povo. Não tem preço. Vocês vão ver o resultado disso. Na nossa turma não temos pessoas hiper necessitadas, temos pessoas passando algumas privaçõezinhas pequenas, mas está sendo bem acolhida e resolvidos os problemas pela igreja, né? E agora não temos ninguém desempregado aí, desesperado porque perdeu o emprego por causa da pandemia, não. As coisas estão indo muito bem, né? Tem um caso, mas está sendo amparado aí, bem tranquilo também. Então, para você saber que as coisas podem estar apertadas, mas Deus não nos abandonou, certo? Tá todo mundo bem. E eu quero que você tenha uma vida saudável, né? Tem uma coisa que eu quero falar para vocês sobre alimentação. A alimentação é uma coisa muito importante e eu prezo bastante, né? Embora eu goste de bacon, muito, né? Do hambúrguerzão, do bacon, mas eu sou um cara bem moderado. Vocês podem perguntar na minha casa. Eu gosto de comida saudável, né? Com pouco e saudável. Tô barrigudo porque o bacon tomou conta. Eu não devia, mas estou me mantendo, estou fazendo uma boa dietazinha aí, tá indo bem, né? Não tô magrelo, mas eu tô saudável, né? E vou ficar melhor ainda. Mas a importância da boa alimentação, né? Nesse período de quarentena, nós temos dois opostos aqui, que é importante. O que o povo em geral que se estreitou com Cristo, ele ele tá firme, né? Mas tem uns que relaxaram de vez. Não estou falando relaxaram de vez, é que aqui pelo menos ele vem, mesmo que ele esteja ausente assistindo a palavra. Eu estou na igreja aqui, né? Mesmo que ele venha, ele está fora, ele está desligado, a palavra não interessa para ele. São os crentes, né? Os famosos crentes soberbos que acham que estão acima de todas as pessoas, não precisam mais da palavra. E egoístas, né? Que na hora que aperta e vem pedir ajuda de Deus, porque Deus é maravilhoso, eu preciso me acertar com Deus, porque não sei o que tem, na hora do aperto.
Mas essas pessoas não querem se alimentar aqui da palavra, não leem a Bíblia. Mas tem os que se estreitaram, que é o que eu vejo, tem aquele Your Version, lá não sei, uma Bíblia que aparece no e-mail lá direto. Eu não consegui usar essa versão até hoje, porque eu sou meio burrinho com tecnologia, né? Algumas coisas para mim é fácil, mas algumas coisas, tudo que está escrito em inglês para mim é meio complicado. E não sei mexer nos programinhas. Mas, para você entender, eu recebo lá um e-mail da Paola, por exemplo, da Jaque, de alguém, de outro, de outro lá. Muitas pessoas, elas estão se alimentando da palavra, que eu vi que abriu um estudo novo, a Tamires, um atrás do outro. Então são coisas que a gente vê que a pessoa está correndo atrás, sabe? Está correndo atrás. Então eu vejo que tem gente e tem gente, das duas coisas. Os que se alimentam bem e as que deixaram de se alimentar. Mas eu quero falar uma coisa importante nessas pessoas que não se alimentam corretamente, que são poucas aqui na igreja, graças a Deus, pessoas desleixadas espirituais, né, porque tem costumes. Normalmente pessoa que veio de antigas religiões aí evangélicas, elas são meias devagarzinho assim, porque não vê muita importância, são um pouco soberbos aí. E alguns, né, novos, eles estão na sede de desespero. Mas tem um problema. Quando uma pessoa fica muito tempo sem comer, por exemplo, né, eu lembro uma passagem aí que eu estava viajando, trabalhando no interior, e na volta passei na casa de um amigo meu, lá em Itatiba. Eu estava passando na porta, falei, vou passar, né? Fazia tempo que eu não via ele. Entrei e tal, bati, saiu lá e pá, e tal. Era umas 5 horas da tarde, né? Ele falou, não, você vai ficar e tal, vai ficar pra janta. Não sei se era o Alex que estava junto. Pode ser que seja o Alex que estava lá. E aí a esposa fez uma comida assim, eles são bem do campo, né? E fizeram um arroz com quiabo. Acho que eu não lembro de ter comido quiabo nunca na minha vida. Chegou lá, comi muito, porque eu estava faminto, a gente não tinha almoçado. A gente ia parar na cidade para comer. Eu não tinha nem almoçado, a gente estava na estrada há muito tempo e corri, tal. Aí chegou e pegamos aquele quiabo e com arroz e comemos muito, muito, muito. Coincidentemente, não passou umas 2 semanas e eu fui com a minha esposa nessa casa. Voltei lá. E ela tinha visto que eu comi muito bem quiabo, né? E ela fez o que quiabo? Arroz com quiabo de novo, né? Eu achei a coisa mais horrível do mundo, porque eu estava bem alimentado. Muito bem alimentado. Estranho, né? Estranho. Teve um outro caso também, que eu estava com o Duda, não, o Xaropinho lá. Estava lá em Indaiatuba. Passamos numa casa de um amigo e esse amigo, ele estava conversando comigo e tal, e eles saíram e a gente ficou lá porque eu estava fazendo uma obra lá em Indaiatuba. Nós ficamos lá conversando com os filhos e tal, com a mãe da dona da casa e tal, uma senhora, né? E ela falou assim, não, você vai comer comigo e tal, pá, e me pôs lá um arroz com abobrinha. Abobrinha. E eu, sabe quando eu estava bem alimentado e eu senti um gostinho estranho. E a abobrinha estava azeda. E eu não podia falar que estava azeda. Por educação, né? E eu comi lá aquela abobrinha, o Xaropinho também comeu, né? O Duda. Fomos embora. E comentamos, né, que tinha algo errado. Algo errado. Porque eu estava alimentado. Se eu não tivesse alimentado, eu comia na boa. Porque quando uma pessoa está com fome, faminta, como quiabo, comeria.
tem um outro caso aí de uma outra pessoa que foi comer, né, na casa de uma pessoa e tava lá um arroz com frango desfiado, não sei o que ela fez lá, como é o nome da comida lá, e ela tacou pimenta e comendo, né? E tava pegajoso o negócio, falei assim, nossa, a pessoa colocou queijo, que maravilha, e comeu, 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 comeu. Aí foram descobrir que era um arroz com frango, tava azedo, empapou, melou. É, coisa grudenta. Mas estavam com fome, puseram pimenta em cima e comeram tudo. Tá entendendo? Mas estava estragado. Comeram com pimenta. Assim é a palavra para você entender. Tem pessoa que come para se alimentar, tem pessoa que come por necessidade. Aí come qualquer coisa e pode matar. Pode matar. Eu não sei o que eu fui, se eu comi alguma coisa faz 2 quartas passadas aí, e eu passei mal até, eu tava na igreja aqui vendo o negócio das cadeiras e tal, nem cheguei a ver direito porque eu desmaiei na igreja. Eu desmaiei num banco aqui, comecei a passar mal, deitei e falaram, né? Eu não lembro nem de ter vindo aqui. Vomitei muito, porque acho que comi alguma coisa errada, não sei o que foi, né? O alimento pode estragar, pode ser o melhor alimento do mundo, pode ser que foi uma pizza que eu comi muito boa um dia anterior, mas um componente podia estar errado lá dentro, né? Então, você precisa ver o que você se alimenta, se não for da palavra, se for de doutrina de homem, tem que ter muito cuidado. A alimentação tem que ser saudável, eu não posso pôr uma pitada de coisa para disfarçar, entenda? Aquela pessoa do frango no arroz lá que estava melado, pensou que era queijo, não era queijo, era arroz podre. Ele foi disfarçado com pimenta, porque a pessoa gosta de pimenta. Saboroso, maravilhoso. Mas não estava bom. Você se alimenta, você come para se alimentar ou para matar a fome? Né? É muito diferente uma coisa da outra. Uma pessoa que come para matar a fome, né? É uma coisa, come qualquer coisa. Uma pessoa que come para se alimentar, ela estuda, ela, ela dosa a sua alimentação de uma forma perfeitinha, tá? Então, com quem come para se alimentar, ele se preocupa com a alimentação. Tem que ser saudável para mim comer menos e fazer melhor. Comer menos quantidade e mais qualidade. Eu tenho que comer mais vitamina, mais isso, mais aquilo que me faz bem e tal. E nós temos o resultado da alimentação, que é ossos fortes, musculatura, menos gordura e tal, né? A igreja serve como um restaurante saudável para vocês, que balanceia a sua alimentação e te dá uma sequência, né? Eu dou uma sequência, repito muito, porque eu vejo a falta do povo. Por exemplo, se você entende, né? Pastor, você repete muito a palavra, repito, vou repetir muito. Por quê? Porque tem pessoa que não adianta. Então você que está muito bem alimentado, você tem que ter misericórdia daqueles que eu estou falando, que eu estou vendo a necessidade de falar, e orar por eles e repetir para eles a mesma coisa. Você fala, eu vou repetir de novo o que o pastor falou. Isso, porque está na palavra. Ele falou da palavra. Ele foi instruído por Deus para falar pela palavra, foi cobrado por Deus. Eu falo, eu podia estudar um discurso novo toda semana, é gostoso falar de coisas novas, mas a gente não cumpriu o velho ainda. Né? Olha aqui o que está falando em Mateus 4,4, fala assim, Jesus respondeu, está escrito na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que é isso? Por que Jesus falou isso? Muito fácil para você entender. Se você se alimenta da palavra de Deus toda, você vai ter uma vantagem. Você não cai em armadilha. Ó, ok, Paulo. Não só de pão viverá o homem. Não é só de comida. Você precisa de conhecimento para não morrer nas armadilhas do Satanás. Você está entendendo? Está entendendo?
Ô, você aí de casa, tá entendendo que nem o Rodrigão, né? E aí, você de casa aí, já pegou tua Bíblia mesmo para assistir essa palavra ou tá só olhando aí? Pega a Bíblia lá, meu filho. Vai lá, dá um pause no vídeo. Vai lá, pega a Bíblia, volta, abre em Mateus 4,4. Seria a provação que Jesus teve. Nem só de pão viverá o homem. Então não é isso que traz a vida só não. A vida se mantém pela palavra, com a palavra. Você tem que entender. Muitos que estão aqui estão mortos ou doentes porque não têm a palavra, não vivem a palavra. Né? A palavra de Deus é nutrição para as nossas vidas, ela nos satisfaz espiritualmente e não há nenhum outro tipo de alimento capaz de nutrir o nosso espírito. Como assim? Quando você começa a ler as histórias e as coisas, ela te alimenta com esperança. Tudo deu certo, tudo funcionou, tudo está debaixo da direção de Deus, né? Esse alimento nos dá condição para servir o reino. Como é isso? Esse alimento nos impulsiona a obedecer, tá? O alimento não é somente para a nossa alegria, mas para os serviços aos irmãos. Como é que é isso? Servir o próximo, ensinar o caminho. Tá? É para isso que você serve, para ensinar o caminho para os outros. Se você está no caminho. Se você não está, entra logo, por favor. Né? Algumas pessoas comem para viver, outras vivem para comer. Né? Nós ficamos felizes e damos graças a Deus pelo alimento físico, afinal, quem não gosta de comer uma boa comida, né? Eu particularmente sou fã do bacon, né? Você sabe disso. Mas também sou muito criterioso em excesso. Brigo mesmo. Eu brigo com muita gente, da minha família, inclusive, mas eu não posso fazer nada, cada um decide sua vida, né? Mantenho minha vida, aquela vontade que a carne tem, debaixo de uma lógica. Eu não quero ficar, como que eu posso falar, um parasita, logo, logo. Uma pessoa que ela tem uma tendência à obesidade e tal, ela está se matando, né? E ela tem que tomar uma lógica. Eu vou dar trabalho para alguém. Então isso chama-se egoísmo, né? Que a pessoa não é que só se matar, ela vai prejudicar uma outra pessoa, né? Então nós temos que cuidar da nossa vida, né? Muito importante. Aquela passagem que fala sobre limpar a figueira que falamos, né? Fala a pessoa da igreja que está mal e precisa da palavra. Está lá em Lucas 13, de 6 a 9, vamos ler. Pegou a Bíblia aí? Não? De novo? Ah, meu, dá um pause. Vai pegar a Bíblia. Eu vou te esperar. Não, tá em pause, né? Bom, vai. Olha, e fala assim. E passou a narrar essa palavra, essa parábola. Quem falou? Jesus, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Já falamos disso há 2 semanas atrás. E indo procurar fruto nela, e não achou. Disse então o viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta. Para que ela ainda não ocupe a terra inutilmente. Então respondeu ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor, ele deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, se não, vamos cortar. Será que não é nossa vida isso aí? Oh. Jesus falando assim: Senhor, Deus, ele é o intercessor, né? Tá. O Eliezer, ele não está dando fruto. Né? Deus falando. Aí Jesus falou assim: peraí, eu vou mostrar a palavra para ele. Eu vou mandar um outro falar da palavra para ele. Se não der resultado, pode levar. Né? Não levar para a morte, se afasta. Né? Essa palavra fala muito claro que tem pessoas que Jesus está dando oportunidade, pois tem tudo para dar certo. Será que não é você?
Hã? Não sei, né? Tem mente boa, tem tempo de vida, maduro, conhece até o evangelho, tem tudo. Sabe cantar, sabe falar, mas né? Ele dá oportunidade de alimento bom. Ele chacoalha a tua vida. Mas depende da vontade de observar, não, de absorver esse alimento. Né? Ele está dando oportunidade. Né? Uma pessoa anêmica não tem paladar. Né? O Roberto, ele deu um testemunho que ele perdeu o paladar. Não sabe se é corona ou não sei se fez teste ou não. Pode ter sido uma outra coisa, pode ter sido, mas ele foi liberto, passou mal, não chegou nem a tocar nele, né? Não sentiu nenhum problema. E ele ficou sem paladar, ele ficou sem fome. Então, o vírus, o vírus vem com a intenção de te sucumbir, primeira coisa que ele faz, ele começa a tirar tua energia, tirando o jeito de você se alimentar, o que pode, quando você está forte, você pode combater o vírus, quando você está fraco, morre. Primeira coisa, tira a alimentação. Prazer de tudo, você não sente fome, fica vários dias. Teve outras pessoas que a gente conhece aí que pediram até oração tal, de fora da igreja, que tiveram, eu falo assim, eu estava para morrer, muita dor, muita falta de vontade de comer, não comi por 3 dias, 4 dias, né? Então, o vírus ataca de uma forma estratégica para a morte do ser humano, né? E a gente tem que ficar esperto. Mas esse vírus ele ataca também uma pessoa que não tem alimentação boa, sadia, que eu falo da palavra, que nós estamos falando do Gálatas 5 já há muitos anos, faz 8 anos. 2000, não, faz, quer ver? 2015, a Marissa me lembra sempre, porque ela trocou a senha da internet um dia lá, e do roteador, não sei o que foi, falou assim, Sentimentos 2015, para marcar o ano do que nós estamos falando sobre sentimentos, esse ano de sentimento. E foi bom naquela época lá na Bom Pastor. Então 2015 foi um ano de quê? Sentimentos. Tá entendendo? E nós falamos muito disso. E se você não se alimentar com a vontade de vencer sentimentos, você cai. Porque entra uma magoazinha, essa magoazinha vai virar não sei o que, vai virar não sei o que, daqui a pouco você está mal. Você está pecando, porque você acha que você pecando, Deus fica com peninha tua e Deus vai te dar algum alívio, alguma saída. Mentira. Satanás na tua vida mentindo. Mas como que entrou? Ciúminho. Teve uma pessoa da igreja que ela saiu da igreja, porque entrou um ciúmes de uma outra pessoa da igreja. E aí entrou ciúmes, aí começou a entrar um monte de coisa na mente dele, virou uma bagunça e ele foi embora. Né? Foi embora por quê? Porque o Cristo que eu prego está errado? Não. Por quê? Porque o diabo entrou com um monte de coisa, contra isso, contra aquilo outro. E o principal não existe. Né? Bom, hoje o Wagner falou da vida dele e tal, né? De agradecimento, então ele está enxergando, né? Que ele está sendo alimentado por Deus de todas as formas, né? Se a gente está anêmico, espiritual, a gente não quer se alimentar da palavra, mas pedimos vida para Deus, né? É a mesma coisa que chegar no hospital e você fala assim, médico, eu preciso de vida, estou morrendo. Aí o médico fala assim, mas eu vou te dar então a injeção, o soro, para se alimentar. Não, não quero, não quero, não quero. Mas eu preciso, senão você vai morrer. Não, mas eu não quero, não quero. Mas eu quero viver, mas eu não quero soro. Quer dizer, eu não entendo. Isso aí é um crente safado, no bom sentido. No bom sentido não tem safado, né? Mas é um crente, né? Que ele está fora dos planos de Deus, porque ele não se alimenta de hipótese alguma, ele nem conhece a Bíblia. Tem pessoa antiga aqui da igreja que me faz uma pergunta sobre o Evangelho, coisa ridícula, porque ele nunca leu a palavra, ele nem sabe. Tem pessoa que não sabe onde é o livro de Eclesiastes. Você acredita?
Teve uma pessoa que me perguntou sobre casamento, né? Sobre a função da esposa. Eu falo assim, por que você não lê Eclesiastes quando fala da sulamita que procurava seu marido ardentemente porque era a sua função? Ela queria que o seu marido fosse achado. Ela provocava o seu marido, né? É um texto, né? E eu falei isso, é para Eclesiastes. Hã? Tem esse livro na Bíblia? Outra pessoa, eu estava falando do livro de Números, né? A pessoa fala assim, onde eu compro esse livro? Né? Eu falei, é isso. E para que eu estou falando com uma pessoa dessa? Né? Não dá vontade de falar isso? Não, não dá vontade não. Eu tento ajudar. Né? Mas dá para entender como que uma pessoa dessa vem assim pedir uma ajuda de Deus depois, sendo que ela nem quer saber do caminho para andar com Ele, né? Entenda, para que a gente precisa da palavra, né? Será que Ele pode te ajudar hoje, né? É justo da parte de Deus? Porque assim, em Deuteronômio 28, ele fala assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. No verso 15, mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não guardando as palavras e os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Quer dizer, casa uma coisa com a outra. Se você não tem sede da palavra, você vai entrar em maldição. Ô pastor, isso é horrível. Não, sou verdadeiro. Eu estou na justiça de Deus, a graça de Deus. A graça de Deus me deu informação. Você já viu aquele dinossaurozinho lá que tem um cachorro? Né? Tem um videozinho assim que o cachorro está comendo um biscoitinho, uma ração, um potinho de ração. Aí a pessoa pega um dinossaurozinho de brincadeirinha, coloca esse biscoitinho e tal, ele mastiga um pouquinho e cai do lado. Automaticamente o cachorro solta o biscoitinho e vai embora. Quer dizer, alguém morreu, não vou ser trouxa. Mas o ser humano não. O ser humano é o cúmulo absurdo, é o único animal que se diz racional, que não é. O que é racional? Racional é onde entra Deus aí, o Espírito, né? Ele se diz racional, mas ele sabe que leva à morte o pecado, mas não deixa. Loucura, né? Ele sabe que vai trazer maldição para a vida dele, mas não muda. Ele sabe que vai prejudicar alguma coisa esse sentimento, mas não para. Ele sabe que vai acontecer várias coisas e não deixa. Que coisa, né? Agora, quando você está alinhado com a Bíblia, né? Eu tive umas notícias aí, não é pessoa da igreja, graças a Deus, que está se associando com outra e tal, e vai quebrar a cara. Um amigo. Não, faz muito tempo que eu não vejo, mas um tempo. E assim, aquela sede de falar para ele assim, não faz não, meu irmão, você vai quebrar a cara, mas não vou fazer nada, porque não procurou auxílio de ninguém, né? Ele não investigou a vida da pessoa, mas vou fazer o quê, né? Eu vou falar uma coisa para você, Deus não faz nada sem antes anunciar para você, tá? Está em Amós 3,7. Dá o pause. Amós 3,7. Pum. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está entendendo? Uma das características marcantes de Deus é ser o Deus que se revela e sem revelação nunca saberemos a vontade dele. Onde ele se revela? Na palavra. Ele te deu o esqueminha completo. Fora isso, quando é uma coisa que não tem na palavra, ele parece que liga assim, pessoal, vai acontecer tal coisa.
Quantas vezes eu liguei, talvez para você não, ou sim ou não sei. Eu liguei para mais da metade da igreja, falando assim, olha, Deus mostrou tal coisa hoje. E a pessoa, pastor, ia cair, ia acontecer um negócio, uma palavra que ia fazer mal, tal, e a pessoa falou, fui e aconteceu, pastor, obrigado, tal. Porque Deus revela para as pessoas que estão buscando Ele, tá? Olha só, olha o mandamento de Deus. Por que eu estou falando isso? Está ligado na alimentação? Tá, porque assim, Isaías 46, de 9 a 10, fala assim, lembrai-vos, você não escutou o que é? Volta. Isaías 46, 9 a 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Lembrar como, se eu não sei? Hã? Se você ler a palavra, você vai lembrar. É só ler. Para que serve o Velho Testamento? Para te colocar a palavra e você lembrar. Né? Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que te digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, o que é isso? A pessoa que defende algumas coisas de Deus aí injustamente sobre uma de coisa, nem quero entrar em detalhe, mas uma falsa graça aí, a hipergraça e coisa assim, ele esquece do passado que Deus falou isso, tá? Ele deixou um exemplo das consequências de tudo. Se você não se alimenta, você não sabe. A consequência de abandonar ele, a consequência de esquecer de ler a palavra. Ó, ensina teu filho no caminho que deve andar, porque quando ficar velho não desviará dele. Isso é mandamento. Se atentamente ouvires os meus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. Tá entendendo? Liga a coisa, é alimento. Então, quando você lembra das coisas passadas, tudo que Davi falou, tudo que Salomão falou, tudo que o outro falou, Elias falou, Abraão, Moisés, tudo aquilo é do passado, são exemplos. Abraão deu tudo, né? Deu seu filho. Para quê? A ordem de Deus, obediência. Então, ele ensinou um monte de coisa. E está aqui escrito. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. A fidelidade de Deus. Né? Então, a fidelidade de Deus é muito importante você entender que ela tem ação e quer reação, tá? Ele anuncia suas ações antes mesmo de fazer, para que não haja engano sobre quem fez. Seguindo esse raciocínio, né, pode ter certeza que se Deus anunciar alguma coisa a alguém e essa pessoa não tiver certeza do que Deus falou, provavelmente não foi Deus quem falou, pois ele é muito claro e maior interessado em ser entendido, pois é o próprio Deus quem será glorificado. Então não existe na Bíblia nenhum fato que Deus se manifestou e não foi bem entendido, nem suas ações foram incompletas. Como assim? Eu vou dar um exemplo fácil que eu já dei faz tempo. Eu dei esse exemplo lá na Tietê, que veio uma pessoa me procurar para pedir uma resposta porque ele ia comprar um carro. Era um. Como é que era o nome do carro? Renault 19. Faz tempo, né? Há 10 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás. 12 anos atrás, sei lá. Um Renault 19, né? Nossa, pastor, eu vou comprar. Eu queria uma resposta de Deus se eu posso fazer um acordo ou não. Aí eu perguntei para ele assim: quanto é o seu salário? Aí ele falou assim: o meu salário é R$ 700 na época. Era o salário dele. Eu falei: quanto vai ser a prestação? Ele falou: R$ 700. Eu falei: e como você vai pagar o carro? Ele falou: por R$ 700. Eu falei: e você vai viver como? Eu vou fazer um bico, tá? Você vai pôr gasolina dele como? Você vai pagar aluguel como? Você vai fazer como? Ah, mas Deus falou que é para mim comprar. Peraí. Deus falou para você comprar. Que Deus é esse, povo?
Hã? Não, Deus falou para fazer na fé. Tá bom. Você vai dar o carnê para ele. É isso? É mais ou menos isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Só que não é bem assim. Eu acho que não pode, né? E ele fala que foi Deus. Aí depois passou, não deu 3 meses. Não deu 3 meses. Essa pessoa até saiu da igreja. Logo em seguida era um rapazinho, morava em São Caetano. Ele saiu da igreja porque ele estava vindo por causa de uma menina e tal, e não deu muito certo a vida dele. Lógico, descabeçado até não poder mais. Que Deus é esse que depois ele estava numa igreja dando testemunho que Deus fez e Deus livrou porque ele estava com um pepino com o carro e Deus foi lá e mandou um cara porque não sei o que e ele perdeu o nome, perdeu isso. E foi Deus que fez isso? Eu não entendo isso, porque ele não se alimenta, ele estava morto. Ele é morto espiritual, né? Eu não entendo. Que Deus é esse? Então nós temos que ver uma coisa chamada verdade, alimentação saudável, na palavra, para a gente não ser pego de surpresa. Nós estamos nos dias perigosos. Hoje em dia, eu estou com medo aí, na volta, né? De uma coisa, as pessoas que estão ociosas nas suas casas, escutando um monte de abobrinha na internet, é capaz de vir com um monte de teoria, né? Teoria que nós temos que começar a raspar a cabeça de sexta-feira, que nós vamos ter que comer, não podemos mais comer carne de porco. Ele não lê a Bíblia inteira, então ele precisa não comer carne de porco, ele precisa, como é que é? Misturar água vinho na água, porque foi um mandamento do Senhor, então se ele falou para algum, é para todos. E vai vir com uma teoria, porque eu escuto um monte de abobrinha. Um monte desses pastores estão com as igrejas fechadas, porque o povo só tinha movimento, o povo não tinha fundamento. Tá entendendo? E eu estou repetindo isso para você ter firmeza nos teus alicerces que nós estamos falando desde lá, porque vai vir coisas pesadas. Não agora, logo. Não estou falando de dificuldade, doença, morte, estou falando de dificuldade no Evangelho. Nós vamos ser censurados se falar a verdade, pô. Olha o que fala em João 17, 17. Tá com a Bíblia aí? Tá bom, eu espero. Para você não ter que parar, né? O vídeo e tal. João 17, 17. Já deu tempo, né? Esse verso aí, você tem que grifar com caneta. Dá um pause aí, vai buscar uma caneta e volta aí, eu espero. Pronto. Então, olha o que fala assim: santifica-os na verdade. Peraí, como é isso? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então quer dizer que quando a gente lê e observa, se alimenta de verdade, não come a palavra, se alimenta. Tem pessoa que lê a Bíblia 40 vezes. Tem um monte de pessoas que são expert na palavra, só que só comeram. Comeram para poder usar. Tipo assim, eu não tenho nada contra isso, tá? Mas tem os gourmet da vida aí, né? Você já foi no restaurante gourmet? Eu já ganhei um jantar no restaurante gourmet. Vim com fome e decepcionado. E era uma fortuna o negócio. Ainda bem que não fui eu que paguei. Pagaram lá, ganhei um cupom lá, não sei de onde, não sei que a série que ganhou lá. E nós fomos lá em São Paulo, perto da Paulista, lá um restaurante chique, né? Aí pediu lá o prato, lá veio um trocinho lá, com um trocinho assim, assim, assim. Eu falei, como é que eu como esse negócio? Eu comi aquele negócio, né? E foi mais gente comigo, uma pessoa que tenha mais conhecimento de sociedade do que eu sou péssimo para isso. Eu falei, nossa, né? Com a minha toda a sinceridade, assim, minha educação, né? Eu falei, cara, tem cara que paga isso. Aí a pessoa falou, mas você não reparou no sabor? Eu falei, tudo bem, sabor. O sabor, senti gostos diferentes, né? Então, cara, esse sabor, meu,
A gente paga caro para sentir sabor diferente. Diferente ou gostoso ou me faz bem? Complicado isso aí. Não é espírito da luxúria, é isso? Na igreja não tem espírito de luxúria? Por exemplo, você quer escutar uma palavra que nunca foi falada, foi aquele negócio do outro mundo, mas não vai te fazer nada, vai te dar um gostinho diferente, mas não te alimenta, a quantidade é pouca do fundamento, da energia, você vai pagar caro por isso e não vai mudar a tua vida. Daí 5 minutos vai para o esgoto, né? Santifica-os na verdade. Se você come uma boa palavra, às vezes ela não é gostosa, né? Tem coisa que eu não posso comer, que eu tenho uma intolerância com ovo, né? E eu não sei porquê. Eu amava ovo. Comia ovo até cru. Não estou brincando. Pode ser que foi por isso que deu intolerância. Eu comia muito ovo. Gostava muito de ovo. E eu não posso comer ovo. Mas eu preciso de ovo. Então eu busco soluções. Eu faço quindim. Faço pudim. Que vai gema. Vai ovo. Eu como bastante coisa que vai ovo. Que não me faz mal. É interessante, né? Eu acho que é claro que faz mal. Porque o quindim é ovo total, né? Tanto que na Europa chama bolo de ovo aquilo lá, né? Então, eu como porque eu necessito, mas dá um enjoozinho, aquele cheiro do ovo me dá um enjoo. Mas eu preciso da palavra, eu preciso do quindim, porque o homem, eu tenho excesso de zinco no corpo. O que é excesso de zinco no corpo? O zinco é um metal e eu tenho excesso disso no meu corpo por algumas coisas. E o excesso de zinco provoca dores terríveis nas pernas, no pé. De vez em quando vocês me veem andando mancando, mas não tem nada. Me dá dor, muita dor. Mas é assim, 5 minutos e passa, não tem uma infecção, inflamação, não tem nada. Dá uma dor localizada. Isso aí é o zinco que provoca. Quem estuda, o zinco tem infixação dental, tal. É um monte de coisa assim. E esse produto é muito carregado de zinco, né? E eu uso, fazer o quê? Preciso. Porque minha saúde foi debilitada lá atrás, né? Com 6 anos eu tomei muita penicilina para me sair de uma morte. E me afetou o fígado afetou a dentição, me afetou um monte de coisa e foi assim, né? E não posso fazer nada. Estava na época das maldições, né? Mas foi livre em nome de Jesus, né? Mas tem as consequências. Então entenda, quando a gente começa, aí eu preciso comer o ovo que tem cobre para anular o zinco, para não ter dores. E também para outras coisas. Para o homem, né, acima de 50 anos, é bom comer gema de ovo, comer ovo por causa da próstata, tem outros alimentos, fígado e outras coisas. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que se alimentar. Eu me preocupo com essas coisinhas. Então, para ter menos dor e ter uma vida mais saudável, futuramente eu como o máximo que eu posso, né? Mesmo não gostando, porque é bom para mim. Você tem que entender sobre a palavra nisso aí. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Se você não entender a verdade de Deus, que entra a justiça, é complicado. Então Deus não fará o que o homem tem que fazer. Entenda a justiça de Deus. Olha o que ele falou. Está com a Bíblia aí, né? Prepara. Josué 1,9. Josué 1,9. Essa palavra eu acho magnífica. E não é só para Josué que ele falou. Ele falou para Gideão, falou para todo mundo, né? Ele fala de uma forma ou de outra, mas ele fala a mesma coisa. Por exemplo, para Abraão ele fala assim, sai da tua terra, para a tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, né? Não olhe para os lados, vai embora. É a mesma coisa quando Ló foi sair de Sodoma e Gomorra, né? Não sei se ele está em Sodoma ou Gomorra, mas ele foi sair. A ordem foi, não olhe para os lados, vai, anda, corre. Ele foi, fez, obedeceu, está tudo certo, né?
Aí fala aqui, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, para onde quer que andares. Por isso, simplesmente esforça-te. Certas ações, Deus exige que o homem faça, né? Veja, por exemplo, Josué que eu falei, né? Deus mandou ele se esforçar. Também, anteriormente, tinha ordenado ao povo para marchar, lembra? Diga o povo que marche, né? E tantas outras coisas, né? Que requer de nós ânimo, esforço, coragem, fidelidade, etc. Então, nós não podemos querer que Deus faça as coisas que é para nós fazermos. Senão seria estranho, né? Você ia ficar numa cadeira gamer especial, cheio de compartimentos com comida, água, tinha um piniquinho embaixo, tá tudo certo. Você não ia mais se mexer, você fala assim, água, comida, saiu um bracinho robótico te punha a comida. É uma vida vegetativa. Então, você não seria avaliado para o futuro, né? Lembra, para que você serve? Para que você está aqui? Se você é o rei do universo, ou você está servindo um rei, né? Hoje me perguntaram quem foi o Guri. O Guri perguntou assim, sobre o reino, né? Venha o teu reino, venha a tua soberania sobre mim. Seja meu rei, seja meu rei. Me ordene, porque eu sem a sua ordem estou perdido. Interpreta assim, ó, ele não é um rei ruim. O rei ruim é na terra, que eles receberam poder para dirigir o povo e eles se abasteceram. É totalmente diferente. A ideia de Deus sobre o reinado, ele nem queria rei. Deus não queria rei sobre nós. Ele queria dirigir porque ele era um rei bom. A ideia do reinado é colocar um dirigente que faça o povo ir bem. Certo? Dirija num caminho, dê ordens, um governo. Um governo. Vai. E nós simplesmente fizemos uma coisa interessante, nós deixamos de ouvir o nosso rei. Então ele deixou de ser nosso rei, tá entendendo? Quando você deixa de ouvir Deus, ou buscar as coisas dele, buscar as leis, ninguém fica lá escutando o rei. Ele manda decreto, ele mandou pela palavra. Tá entendendo? Vem os meirinhos, ou então os atalaias, que você não sabe o que é isso, porque a linguagem mudou. Atalaia é aquele rapaz que pegava um pergaminho e ficava na praça. Eis que o rei ordena, faça tal coisa, papapá. Tá entendendo? Esse é o atalaia. Meirinho é que leva uma coisa de um lado para o outro, mas o atalaia é o que falava. E os pastores são atalaias, os profetas são atalaias, os missionários são atalaias, alguns, né? Alguns são atalaias do Satanás também, né? Olha só, tem umas ordens aqui que Deus vai cobrar, né? Fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. E eu não quero uma igreja enganada. Tá entendendo? Seja praticante da palavra e não ouvinte. Tá? Isso aí está onde? Tiago 1, 22. Lê Tiago inteiro 1, você vai ver o que é palavra. Né? Josué 1,8 fala assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Nossa, que coisa maravilhosa. Vamos ler de novo, Josué 1,8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, vamos casar com Deuteronômio 28? Vamos?
Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Está aqui, ó. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1, 8. Em Salmo 33, 4, está em vídeo, você pode voltar para ver. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Tá? Jeremias 15, 16 fala assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Que maravilha, né? Eu fico maravilhado. Vamos nos alimentar e não comer? Povo, eu quero que você seja maduro o suficiente. Eu dou glória a Deus pelo povo que eu tenho. Eu fiquei cheio de algumas notícias maravilhosas. O povo está crescendo, né? Cada dia mais estão reconhecendo a palavra verdadeira. Não estão lá no Instagram de uns idiotas ou de religiosos que falam abobrinhas. Estão procurando a palavra maravilhosa. Então, povo, vamos viver essa palavra que tem coisa boa para acontecer na tua vida. Eu te faço uma profecia agora. Eis que te digo, manto sobre anébrias. Você, povo, se você cumprir a palavra, leia lá, Josué 1. Você vai prosperar, você vai ficar muito bem, você vai estar acima de qualquer um. Basta estar na palavra, tá entendendo? Não religiosamente, mas aqui, ó, consciência. Vigiando os sentimentos, não deixando o mal entrar, entendeu? Eu quero que você seja muito abençoado hoje. Tem pessoa que não vigia sentimento. Eu fico decepcionado com muita pessoa que deixa entrar muito sentimento à toa. E isso traz a morte, porque não lê a palavra. Então vamos orar. Você vai vencer em nome de Jesus. Eu faço um desafio para você. Fica na palavra, leia a palavra, viva a palavra, comente a palavra. Pergunte para mim a palavra. E se eu não souber, tem muita gente para perguntar. Sem deduções. Se você não imagina, que nem me perguntaram sobre por que vai vir uma carruagem com 4 rodas que flutua assim, as rodas viravam ao extremo. Que é isso, pastor? Eu falei, não sei, nem preciso saber. Por quê? Não vai acrescentar nada. Eu sei que é maravilhoso, só isso. O que eu vi no arrebatamento, foi o primeiro que eu tive, nunca vai dar para descrever. Nunca, nunca. Não tem nada a ver com essa dimensão aqui banal. Então não tem como descrever para vocês. Então para que eu vou tentar? Entendeu? O tipo de cidade, o tipo de coisa, não tem nada a ver com isso, nada. É outra lógica, nós aprendemos a pensar numa lógica. Não tem nada a ver com isso. Esse corpo banal, essa vidinha aqui de 70, 100 anos, 200 anos, se fosse 1000 anos, que nem Matusalém, é pouco. Lá é eternidade. Vamos se alimentar para a eternidade, povo? Você precisa de muita energia para a eternidade. Chegou a hora. Queria orar com você. Você quer orar comigo? Né? Eu quero te abençoar. Essa profecia vai ser na sua vida, porque você vai começar a se empenhar na palavra. Né? Temos grupos de estudo. Se você quer entrar no estudo online, ontem teve Cartas Vivas, sábado à noite é Cartas Vivas, tem um grupo na igreja chamado Cartas Vivas. Ué, quem é esse Cartas Vivas? É um grupo de estudo da palavra. É mesmo? É, Cartas Vivas. Onde está isso? Você fala com o Rogério, com a Dani. Tem um grupo de estudo que se reúne, acho que é de quinta-feira. É isso aí, quinta-feira no Meet, que é um programa aí de conferência, né? Que é o Daniel Liron que dá. Se você quiser entrar nesse grupo, ele faz com bastante gente. Pode entrar. Tem também, ontem foi reunião das mulheres. Cartas Vivas foi à noite.
Então, teve reunião das mulheres. Você pode entrar. Você quer que faça um bate-papo com o pastor? Eu faço, é só pedir, né? Sobre um assunto relacionado. Vamos fazer. Estamos aqui para isso. Você tem um monte de estudos que o Danielzão está passando lá, o grupo do Danielzão, ele passa no WhatsApp também, bastante coisa. Quer entrar no grupo dele? Fala com ele, né? Tem outras pessoas que dão estudo, o Tiago lá, na São Bernardo, tem grupos também, tem mais gente que eu não sei. Quem mais dá? Você acredita? Mas é bastante gente. Então, eu queria que você entendesse que se você quer, tem. É só procurar. Amém? Coma da palavra, mas coma direito, tá? Coma direito. E você vai ter bom resultado. Vamos orar. Para que você vai orar? Primeiro, reafirmando para Deus que você entrega a tua família no meio e no centro da vontade de Deus. Você passou o óleo no umbral da tua porta e você reafirma: eu entreguei minha família ao Senhor. Santifica tua mente, teu coração. Amém? Vamos orar. Pai, alimenta teu povo, um alimento saudável, que eles consigam, Senhor Deus, ter prazer nessa comida maravilhosa. Que não queiram, Senhor Deus, pimenta para disfarçar o podre. Que eles tenham, Senhor Deus, a santificação na mente. Santifica na verdade, porque a tua palavra é a verdade, Pai. Cresce o teu povo a cada dia. Não deixa, Senhor Deus, eles usarem temperos para esconder o odor de podridão. Que eles queiram, Senhor, somente a verdade, a coisa boa, o alimento sólido que nutre os músculos espirituais. Faça ele crescer na mente, Pai. É que eu peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Povo, eu agradeço a você que está me escutando, tem paciência de aturar um pastor. E eu quero que você cresça. Espero logo, logo estar junto. Não sei quanto tempo vai demorar ainda. Não vou voltar pela metade, porque tem uma lei que quando voltar à igreja eu não vou poder estar na igreja, porque acima de 60 anos não vai entrar. E também hipertenso, diabético, um monte de coisa assim. Então eu não sei o que eu vou fazer. E nem vocês, né? Eu quero todo mundo, quero abraçar todo mundo, quero ter liberdade, né? E como nós vamos fazer? Não sei. Vamos orar, povo, para a igreja voltar logo, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz. Até. Qualquer coisa, WhatsApp. Fala, liga. Ainda existe telefone, viu? Pode ligar para mim. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.